O meu MEI está constando como inapto na Receita Federal. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu me chamo Andrei, sou contador, e eu vou te responder essa pergunta e também vou te explicar o que foi que você fez ou deixou de fazer para que esse MEI tenha ficado como inapto na Receita Federal. Mas antes disso, eu já vou te pedir para curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também podem estar com esse problema e que qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder as suas dúvidas, tá legal? Eu vou começar mostrando para vocês um caso de um cliente meu. Olha aqui, ó. Nesse aqui é um CNPJ de um MEI. Obviamente eu não vou mostrar, né? Mas é um CNPJ de um MEI. E você vê, tem inapto e embaixo tem escrito omisso de declarações. Esse é o caso mais frequente de inaptidão de um CNPJ, que é por omissão de declarações. Mas o que é que isso significa? Olha só, o MEI tem duas obrigações, que é, primeiro, gerar mensalmente aquela guia. Sabe aquela guia do MEI que você paga? Pois é, quando você gera essa guia, você está declarando para a Receita Federal que deve aquilo, né? Então, a primeira declaração que você tem que fazer, que pode não parecer uma declaração, é quando você gera a guia do mês. A segunda obrigação é, todo ano, você fazer a declaração anual do MEI. A declaração anual do MEI é onde você vai dizer quanto é que você faturou no ano anterior e se você teve empregados. Então, você fazendo sempre a declaração anual do MEI, gerando a sua guia e pagando o seu imposto, você não vai, obviamente, ter problemas. Pelo menos não desses tipos de problemas. Acontece que se você não fizer sua declaração anual e não pagar, você obviamente vai ter problemas com a Receita Federal. E tem muita gente que simplesmente negligencia isso. Simplesmente esquece, faz o e-mail e quando deixa de utilizar o e-mail, deixa de mão, não faz a baixa do CNPJ, não solicita a baixa, o cancelamento daquele e-mail. E isso é o problema que mais acontece para que tenha a inaptidão do CNPJ. Ou seja, isso não é um problema que acontece de um dia para o outro, mas sim um acúmulo de obrigações que deixaram de ser cumpridas. Então vamos lá, vou te dar um exemplo de como é que um MEI pode acabar se tornando inapto. Vamos dar um exemplo de você tinha um MEI e aí lá no ano de 2019 você deixou de mão. Em vez de você cancelar, dar baixa no CNPJ, não, você simplesmente deixou de mão. E aí você não pagou as 12 guias do MEI, né? Além disso, quando chega em 2020, como você simplesmente deixou de mão, você também não vai fazer a declaração anual. Ah, mas eu vou precisar fazer, Andrei, já que eu não fiz nada em 2019, precisa fazer a declaração? Sim, precisa. Você tem que fazer, nem que seja a declaração chamada zerada. Ou seja, você declara que tem os valores lá para você pagar, mas você diz que não teve nenhum faturamento e não teve empregados. Você precisa fazer essa declaração, nem que seja sem movimento. Como você deixou de mão e você já não pagou e não fez a declaração, você já tem uma exigência com a Receita Federal. Quando chega 2020, você continua sem pagar o ano inteiro. Daí chega 2021, você não declara novamente. Repara que só por você não ter declarado, não ter feito a declaração anual de 2020, você já tem pendências e já está ausente de declarações. Só por isso você já se tornaria inapto. Só que a Receita Federal nem sempre ela te deixa inapto só pelo primeiro ano. Mas quando chega no segundo ano que você não declarou, isso já dá inclusive o direito à Receita Federal de te tirar do MEI. E aí é um problema muito maior. Note que até aí, o teu CNPJ ainda não está inapto. Às vezes não está inapto com 2 anos. Olha só, você passou 2019, passou 2020, chega o começo de 2021 e às vezes o teu CNPJ ainda não está inapto. Mas quando chega nesse ponto e você já saiu do Simples Nacional, as obrigações são outras. E quando chega janeiro de 2022, que você passou um ano sem ser do Simples Nacional, sem ser do MEI, e não fez declaração nenhuma, sem dúvidas, a Receita Federal vai te colocar como inapto. Ou seja, como eu expliquei antes, não é de uma hora para outra.
É necessário pelo menos 1 ou 2 anos sem fazer nada no teu CNPJ, no teu MEI, para que a Receita coloque como inapto. E como é que resolvem isso? Bom, tem 2 tipos de soluções diferentes. São 2 casos diferentes, né? Um é quando a Receita Federal ainda considera o teu CNPJ um MEI. Nesse caso, você precisa fazer todas as declarações do teu MEI, todas as declarações anuais que estão faltando e gerar as guias mensais. Ainda que você não vá pagar tudo de uma vez se tiver muito acumulado, mas você precisa gerar essas guias para reconhecer o débito e a Receita Federal poder te dar a opção de parcelamento. O outro caso é quando a Receita Federal já excluiu o teu CNPJ do sistema do MEI, ou seja, você já está considerado um lucro presumido, que é um sistema de tributação, é um conjunto de regras que são totalmente diferentes do MEI. Daí você precisa fazer as declarações obrigatórias para aquele período onde você foi lucro presumido e fazer também as declarações obrigatórias de quando você era MEI, a declaração anual e a apuração mensal no período onde você foi MEI, para que você possa colocar o teu CNPJ novamente como ativo. Se o teu CNPJ foi colocado como ativo e ele foi excluído do sistema do MEI, você só pode colocar novamente ele, solicitar de novo a inclusão no MEI, depois de já ter pelo menos parcelado o teu débito, se não já tiver pago tudo, mas pelo menos parcelado e colocado em dia o teu débito, né? Parcelamento em dia, e só no começo do ano seguinte. E aí você consegue novamente solicitar o reenquadramento da tua empresa como um microempreendedor individual. É um caso que, infelizmente, tem aparecido com muita frequência no meu escritório e a gente tem buscado sempre soluções. Se esse for o teu caso, de estar com o CNPJ inapto, entre em contato com a gente vai ter todo o prazer em verificar qual é a situação do teu CNPJ e o que a gente pode fazer de melhor para solucionar o teu problema. Se você tiver ainda outras dúvidas em relação a isso, deixa aqui nos comentários, como eu falei no começo, e a gente vai tentando, resolvendo os teus problemas ou tentando tirar o máximo de dúvidas possível. A gente se vê no próximo vídeo.